Eu sou seu amigo Ney Belas e hoje nós vamos falar sobre a parábola da semente de mostarda. Fica ligadinho, sai daí não, tá começando Vencendo no Deserto. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A parábola do grão de mostarda, ela é uma das 8 parábolas mencionadas no Evangelho segundo Mateus, ali no capítulo 13. Esta passagem, esta parábola, ela também se repete no Evangelho de Marcos e no Evangelho segundo Lucas. Ou seja, ela está presente nos 3. É interessante também observar que é uma das menores, se não a menor, parábola ministrada pelo Senhor Jesus. Ele está tratando nesse capítulo 13, essencialmente com os discípulos. Entenda porque eu estou usando o Evangelho de Mateus como referência para o nosso estudo, vamos dizer assim. Em Mateus, nós temos ali um detalhamento, uma pormenorização maior de todas as parábolas, especialmente referentes ao reino dos céus, que é o termo que Mateus usa. Só Mateus usa esse termo, que é a mesma coisa que o reino de Deus, que é mencionada por Lucas ou por Marcos. Só Mateus menciona 32 vezes no seu evangelho o reino dos céus. É interessante que a referência e a importância do reino de Deus, reino dos céus, ela consta em mais de 100 vezes ao longo do Novo Testamento, não somente do Evangelho, mas inclusive das cartas. E isso é interessante porque é um tema recorrente e é basicamente algo que o Senhor Jesus insistia muito para que os discípulos, ao menos os discípulos, conseguissem compreender. Eu já mencionei isso outras vezes, mas o Evangelho de Mateus, ele tem um foco, ele tem um objetivo principal, né, na sua redação, de atingir primeiramente os judeus convertidos. Ou seja, ele tenta falar uma linguagem que os judeus, de um modo geral, conseguissem compreender. É importante a gente também estar entendendo que quando se fala de reino, né, você basicamente está falando de uma forma de governo, assim como você está falando, sim, de uma questão geográfica, de uma limitação espacial, né? Um reino, um local, um país, por exemplo. No caso ali, dentro da visão da parábola, fica muito claro que está se falando da relação estabelecida. Que relação é essa, né? Quando você fala reino, você define que há um rei e define que há seus súditos ou servos. E isso fica muito claro dentro da visão desta parábola e das outras 7 dentro do Evangelho de Mateus, ali no capítulo 13. É interessante você perceber que quem é quem nessa parábola? Quando Jesus faz menção de que há um homem que lança, né, que usa, que pega e planta a semente de mostarda, e ele faz questão de dizer que é uma das menores sementes, né? Não é que seja a menor semente da natureza, mas é a menor semente conhecida por eles naquela época. Lembrando que a mostarda é uma hortaliça, e a mostarda que eles estão fazendo referência é a mostarda negra, ou preta, como é chamada também por aqui, e ela é uma hortaliça arbórea. Porém, o que é uma hortaliça arbórea? Ela é uma hortaliça sim, mas ela ganha proporções de uma árvore. Ela pode chegar a 7 metros de altura, com troncos e galhos, né? É uma árvore mesmo, onde, como é mencionado, se assentam e fazem ninho as aves do céu. Então, quando ele fala que um certo homem, lançando mão desta semente pequena, quase insignificante, você entende que o tal homem é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus que está fazendo uso
daqueles discípulos, daqueles que inicialmente estão ao seu redor, ouvindo e aprendendo sobre as coisas do reino de Deus. As coisas do reino de Deus referem-se aos seus ensinamentos, aos seus valores, aquilo que é realmente importante para ser considerado cidadão desse reino e para se permanecer neste reino. E então essa semente, ela é plantada de modo que poderia ser até desprezada, uma semente tão pequena, lançada como plantio, mas ela cresce. E quando ela cresce, ela chama atenção. E o Senhor Jesus sempre vai dizer, né, que uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Assim ele fez com seus discípulos, assim ele faz conosco, seus seguidores, seus servos, né, seus discípulos realmente. Porque hoje nós, os cristãos, ainda somos essa pequena semente, mas se você olhar ao seu redor, você ao longo da história vai perceber que aquele pequeno grupo, quase insignificante, assim como aquela pequena semente de mostarda, que começou ali com primeiramente alguns poucos homens, um punhado, cresceu no máximo no tempo de Jesus a uma centena de homens, e hoje nós somos milhões ao redor do globo. Né? Então é importante entender que apesar do reino dos céus estar se manifestando no nosso meio já há séculos, somente agora começa a ser visto os seus frutos. Essa questão de reino dos céus, reino de Deus, também mexe muito, né, com até mesmo o cristão já mais acostumado. Mas é um tema que a gente vai falando ainda ao longo, porque são muitas parábolas que vão realmente abordar esse tema. Então, deixa um pouquinho para a próxima também. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero não ter ficado muito curtinho, espero que tenha dado para tirar alguma coisa aproveitável. E eu estou contando com você toda semana, né? Nós estamos aí nesse projeto de apresentar as 40 parábolas de Cristo e cada uma sendo apresentada por semana. Não há uma ordem específica e eu te convido, né, a estar aqui comigo toda semana. Se você está gostando, né, desse trabalho que nós fazemos, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse em nosso canal, que você comentasse, compartilhasse, realmente para que esse trabalho possa crescer cada dia mais. E no mais, eu só desejo realmente que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, edificando a sua alma e te conduzindo a obras cada vez melhores e maiores. No mais, nos vemos na semana que vem. Fiquem na paz.